Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E nós temos hoje, dentro da disciplina de português, o assunto de hoje é adjetivo. E eu escrevi aqui bem resumidamente que o adjetivo é o que caracteriza o substantivo. Pelo menos nos exemplos que eu coloquei aqui para vocês, em todos eles vocês verão o substantivo. Só quero deixar aqui já de antemão explicando que nem toda frase em que você vai ver ali um adjetivo, nem toda frase virá também com um substantivo, tá? O assunto sobre adjetivos, ele é um assunto extenso. Eu resumi ele para tentar explicar para quem não entende, erra na sala de aula na hora de resolver. O que você tem que saber é que o adjetivo é aquilo que vai dar uma característica, seja ela, vamos dizer assim, pode ser uma qualidade, algo bom, ou pode ser um defeito, tá? Eu tenho aqui o primeiro exemplo, bolas coloridas. Bolas é o substantivo e coloridas o adjetivo. Eu coloquei abreviada, a palavra substantivo e o adjetivo também abreviado aqui de baixo, tá? Observe que no primeiro exemplo, bolas coloridas, o substantivo está concordando com o adjetivo. Os dois foram passados para o plural, tá? Já no segundo exemplo aqui, eu tenho boneca de pano. Boneca é o substantivo. De pano é o adjetivo. Eu estou dizendo que esta boneca é de pano. De pano é a característica da boneca. Aí eu usei o mesmo exemplo para colocar aqui mais na frente outros adjetivos. Eu poderia dizer que esta boneca ela é de plástico. Se ela fosse de plástico seria o adjetivo. E se eu pegasse essa mesma boneca daqui para formar uma outra frase, ficaria boneca bonita. Observe aqui a característica para um outro exemplo, se eu quisesse formar outro, tá? Boneca continuaria sendo o substantivo e bonita seria o adjetivo, seria a característica dessa boneca. Seria uma qualidade, uma coisa boa, né? Aí eu coloquei a palavra feia. Boneca feia. Se eu fizesse essa frase boneca feia, observe que a característica desta boneca seria feia. Aqui eu já tenho eu estou dando um defeito para ela, mas não deixa de ser uma característica da boneca. Aí eu fiz outros exemplos aqui embaixo. Eu tenho: o meu filho é bonitinho. Nesse exemplo aí, eu já sublinhei, né, quem era o adjetivo. Como vocês estão vendo, eu abreviei nos exemplos todos aqui adjetivo. Nesse caso aqui, quando eu digo o meu filho ele é bonitinho, eu estou dizendo que o adjetivo está aqui, eu não escrevi, tá? Mas ele está no grau diminutivo. Diminutivo. Bonitinho. Se eu dissesse o meu filho é bonitão, ele estaria no adjetivo, no grau aumentativo, tá? Então, o adjetivo, ele tem várias características que vão dar de acordo com a frase, porém, eu quero que você foque que o adjetivo é o que vai dar característica a algo, vai estar falando de algo, tá ok? Vamos ao próximo exemplo. Meu boné é verde escuro. O substantivo na palavra meu boné, bem aqui, olha, eu estou falando do boné. É dele que eu estou falando. E esse boné, ele é verde escuro. Nesse momento, eu tenho bem aqui um adjetivo composto. Por que composto? Porque eu tenho dois radicais, que é o verde, aqui a gente chama de hífen, e aqui escuro. Eu tenho um boné que é verde escuro, mas a frase é: meu boné é verde escuro. Observe que a informação do adjetivo, eu estou apenas aqui explicando um pouco mais detalhadamente, mas não deixa de ser a característica, né, de quem?
de quem eu estou falando de acordo com a frase. Aqui era o filho é bonitinho, aqui é o boné que é verde escuro. Já no próximo exemplo, eu tenho aqui, eu preciso de 7 tomates. Nessa situação aí, eu tenho o adjetivo, é a palavra 7. Ele está caracterizando quem? A quantidade de tomates que vai ser preciso. Nesse caso aqui, eu digo que eu tenho um adjetivo numeral, tá? Eu tenho um adjetivo numeral, porque o nome 7 apareceu. Esse 7, no português, nós chamamos de cardinal, tá? São os números cardinais. Eu tenho o próximo exemplo aqui que diz: pegue o terceiro livro da estante. Novamente, eu tenho um adjetivo numeral. Terceiro, quem é o substantivo aqui? Eu estou pedindo, a informação é o livro que está lá na estante, ó. Pegue o terceiro livro da estante. Novamente, eu tenho um adjetivo numeral. E esse adjetivo, ele está em que situação aqui? Que colocação? O número terceiro, eu digo que é ordinal, tá? Aqui o número 7 é cardinal e o número terceiro, ordinal. Poderia ser multiplicativo, tá? Poderia ser fracionário. Tudo vai depender da escrita no meio da frase. Mas vamos voltar ao assunto-chave, que é adjetivo, o adjetivo. Nessa situação aqui, eu preciso de 7 tomates. Eu disse ainda há pouco que o adjetivo, ele vai estar caracterizando, ele vai estar dando uma informação de algo. Em todos os exemplos que eu dei, as informações de quem ele está falando está presente na frase. Eu preciso de 7 tomates. Ele precisa do quê? Tomates aqui. A quantidade é 7. Então, tomates é o substantivo dessa frase. Na última frase, que está aqui no exemplo, pegue o terceiro livro da estante. Ele quer o terceiro livro, é o livro. Aqui, o principal, a informação de quem eu estou me referindo é o livro. O livro se trata aqui, ele é o substantivo. Então, no primeiro exemplo, eram as bolas. No outro exemplo, a boneca. Olha aqui, substantivo. Em todas elas, os exemplos que eu dei aqui, vai aparecer o substantivo. O meu filho é bonitinho. Estamos falando do filho de alguém. O meu filho é bonitinho. Meu boné é o substantivo. É verde escuro. Eu preciso de 7 tomates. O tomate está aqui, a informação bem aqui atrás. Depois da palavra 7, pegue o terceiro livro da estante. O terceiro livro é o substantivo. E observe que o adjetivo, ele apenas teve colocações diferentes. Aqui no bonitinho é o quê? O grau do diminutivo da palavra bonito. Nesse caso aqui é o adjetivo composto, porque veio duas palavras, nós chamamos de dois radicais. Nesse caso aqui, o número 7 e o terceiro, eu estou falando de adjetivos numerais. A diferença é que aqui eu tenho um na forma de cardinal e aqui o terceiro, ordinal, que significa ordem. E neste caso aqui da boneca de pano, eu tenho os adjetivos simples, tá? São informações sobre essa boneca. Não houve ninguém passando para o plural. Aqui eu digo que eles estão, que é um adjetivo simples, tá? Então, eu espero que você que tem acompanhado meus vídeos, você que é inscrito no meu canal, você que ainda não é inscrito, talvez hoje pela primeira vez você vai ver meu vídeo, eu espero que você dê uma curtida, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer. E a minha aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido quando eu vou identificar um adjetivo dentro de uma frase, tá certo? Então, a minha aula vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.